Salve, salve, craquidásculos! Tudo bem, pessoal? E as questões de história no Enem, como elas ficaram? E aí, quais foram as alternativas que causaram aí uma certa dúvida ou não tiveram dúvida? Essa e outras respostas eu quero trazer para vocês nessa aula, porque nós faremos resoluções de 3 importantes questões de história do Brasil. Fica comigo até o final desse vídeo, pessoal, porque eu tenho certeza que vocês vão entender melhor o que vocês fizeram, tenho certeza que vão ratificar um acerto e às vezes vão poder melhorar aí uma interpretação para futuras provas. Tá bem? Já convido vocês a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque teremos várias aulas aqui, com correções também de vários e vários outros conteúdos. E claro, não deixe de dar um curtir nesse vídeo para fortalecer aqui tanto a área de ciências humanas como o canal Dásculos como um todo. Beleza, pessoas? Então vem comigo. Eu já vou começar aqui passando para essa questão e fazendo uma observação inicial. Qual, Pedro? Acabaram com a questão, com as questões de história do Brasil? Acabaram com a história do Brasil no Enem, Pedro? Eu acho que não acabaram, não é isso, né, pessoal? Tanto é que eu estou trazendo 3 questões para vocês. Entretanto, conteúdos que tradicionalmente apareciam, não apareceu, como, por exemplo, o Segundo Reinado e Primeira República, né? Principalmente por ordem de revoltas e assim por diante. Então, contextos que anteriormente apareceram, e aí nem do ponto de vista de uma intensidade em uma prova, mas que chamando atenção para provas de vários e vários anos, tá bem? Estavam presentes e não apareceu. Então eu quero trazer aqui a minha observação sobre o que apareceu, como apareceu, e sempre fazendo aquela observação que em aulas, como vocês vão encontrar aqui no canal, eu enfatizo. O Enem, ele tem a necessidade, ele traz para vocês aquela habilidade, ele cobra de vocês ter aquela habilidade e competência de interpretar as questões, tá bem? Ser bem interpretativo, mas também ter o conhecimento histórico, a apropriação do conhecimento histórico. Então vamos lá, vamos para essa daqui, pra vocês entenderem como que eu quero analisar e resolver aquilo que caiu no Enem 2020. Vamos pegar aqui, ó. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para os nossos colégios e casas de meninos. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneta, já vou deixar aqui para vocês, porque em cima dessa questão, eu queria fazer 2 grifos aqui no texto, né, do enunciado. Vou colocar aqui alguns escravos e os irmãos jesuítas e Companhia de Jesus, só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou fazendo esse grifo? Para chamar a atenção para o contexto. Fica evidente que nós estamos falando da segunda metade do século XVI e início do século XVII, dentro do Brasil, colônia. E fica evidente que aqui a gente está olhando para os jesuítas e vendo que eles estão defendendo a necessidade, tá bem, de se ter escravo. Porque os escravos são importantes para ter água, para ter lenha, para fazer pão, como vocês estão vendo aí. Então, é extremamente importante a figura desses escravos aqui, pelo menos perante o que o texto está trazendo para a gente, ou seja, que os jesuítas estão defendendo. Vamos ver se é isso que é cobrado? Vamos dar uma olhada aqui naquilo que eu chamo do comando da questão? Olha lá, ó. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa. Isso é evidente, né? Então tem premissas como a condição de ter escravos, né? E da expansão ultramarina portuguesa que os jesuítas participaram. Então tá bom. Ao buscar justificar aí vem, pessoas, uma situação de interpretação e eu acho que de conhecimento também. Então, o que é buscado justificar aqui? Ter em mente a noção de escravos aqui é extremamente importante, pessoas, porque isso vai ajudar. Então vamos lá. Propagação do ideário cristão, valorização do trabalho braçal, adoção do cativeiro na colônia, adesão ao asceticismo contemplativo, alfabetização dos indígenas nas missões. Pessoas, se está falando de escravos, o que mais combina com escravos, olhando para tudo isso daqui,
E pensando principalmente que eles estão pedindo para vocês o que eles estão buscando justificar, não adianta. A resposta correta, né, como vocês já puderam ver aí, a adoção do cativeiro na colônia. Eles estão tentando justificar isso por meio, evidentemente, de uma defesa, pessoas, a como os escravos são necessários para todas as atividades. Que fique bem claro isso aqui para vocês. Tá bem? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a B. Quando fala assim, a valorização do trabalho braçal. Ah, Pedro, mas o escravo, ele tinha o trabalho braçal como uma base. Tudo bem, mas o trabalho braçal não é apenas questão de escravos. Beleza? Então, que fica essa observação importante aí para vocês. Brasil Colônia apareceu dessa forma. Vamos para uma próxima, para ver como que apareceu isso daqui. Eu já tenho uma análise importante que eu vou fazer um recorte aqui para vocês. Ó, o ano de 1817, início do século XIX no Brasil, período joanino. Vamos para ele? O movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco, no ano de 1817, foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação da época. Formas diferentes por dois meios de comunicação da época. Quando eu bati o olho nessa questão que eu estava fazendo a prova, eu pensei, o Enem está cobrando algo que, historicamente, ele já cobrou, que é apresentar visões distintas sobre o mesmo fato e pedir para que vocês interpretem essas visões distintas. Então vamos ver como que ele está trazendo. Fala assim, ó. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Essa é a ideia do Correio Brasiliense. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio da norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano. Fica evidente que nós temos visões, aliás, o próprio texto já deixa isso claro. Enquanto o Correio Brasiliense ele aponta para a ideia de que foi uma comoção motivada por um conjunto, né, de pessoas descontentes, o Correio Brasiliense fala assim, não, isso aí foi um desvio da norma ali, porque historicamente os habitantes de Portugal, os súditos do rei, eram sempre condizentes às ordens desse rei, que, por sinal, estava no Brasil, até porque nós estamos falando do período joanino. Agora, olha tanto que é interessante o que foi cobrado, quer ver? Presta atenção nisso daqui, olha lá. Ó. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, eu vou até grifar isso daqui, ó, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-brasileira expresso em dissensões entre... A pergunta, ela não está sendo do cunho de como eu imaginava, juro para vocês. Né? O verbo, o comando da questão não está sendo para aquilo que eu imaginava. Porque ele está falando assim, ó, essas ideias, elas se relacionam, né, com o processo de dependência, ou seja, do Brasil, marcado por dissensões entre quais classes? Ou pelo menos entre o quê? Vamos lá. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata, grupos regionais acerca da configuração político-territorial, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, homens livres em torno da extensão do direito de voto, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário, pessoas olhando para o que foi o movimento de 1817 em Pernambuco, juntando ali o quebra-cabeça do que o Correio Brasiliense trouxe, do que a Gazeta do Rio de Janeiro também trouxe. Pensando do ponto de vista do contexto histórico, de que nós estamos falando, e o próprio termo usado, ele mostra esse movimento sedicioso que queria separação. Então, ele tem uma vertente política, ele tem uma questão territorial, porque quando eu falo de separação, essas duas coisas estão envolvidas. É você separar, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro, né? E o ato de separar é um ato político que você está rompendo, politicamente falando, né? Está criando um novo governo, está objetivando criar um novo governo dentro daquela região. E também é uma separação que ela tem um cunho territorial, porque Pernambuco agora vai fazer parte mais do Brasil governado por Dom João. Então não adianta. É essa questão, aqui, essa alternativa aqui, que está, meus caros, correta. Ou seja,
grupos regionais acerca da configuração político-territorial. E ele pede isso em dissensões, né? Ou seja, em aqueles que estavam opostos dentro daquele contexto. Uma questão que eu considero que a interpretação contribuía muito, mas que ter o conhecimento histórico ajudava também. Beleza? Qual é a outra, Pedro, questão que você trouxe? Está aqui para vocês, pessoas. Década de 90, que interessante, né? Por mais que a história do Brasil esteja aí, não ficou aí bem representada, vamos pensar assim na prova do Enem, mas eu acho que cobrar uma análise, por exemplo, do que foi a década de 90 no Brasil, nós já estamos entrando aí na terceira década do século XXI, olha que loucura, né, pessoal? Então, a década de 90, ela já apresenta uma carga de análise para a história, que ela é muito interessante. Então, eu achei legal trazer essa análise como foi feita. Vamos lá, então. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um grifo aqui, ó, na referência, a nova sociedade brasileira. Olha lá. É difícil imaginar que nos anos de 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção das regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia dar uma resposta adequada a tudo isso. Lendo o enunciado, esse texto, eu me peguei pensando, o que eles vão cobrar vai ser no sentido de pegar esses aspectos abordados e fazer com que vocês pensassem teorias para isso. Então, por exemplo, quando a gente fala em o papel promotor do Estado, no sentido de programa de geração de emprego, assistência social, desenvolvimento de infraestrutura, isso é um papel que o Estado desempenha quando adotado a ideia do bem-estar social, do estado de bem-estar social, em voga muito pós-Segunda Guerra Mundial, com a social-democracia europeia mais tradicional em países centrais ali, tá bem? Então, eu pensei por esse lado, até como um princípio keynesiano, né, na ideia de que o Estado ele deve auxiliar a economia, principalmente na ideia, na condição de propor empregos, ou pelo menos gerar empregos. E ao final, eu acho bem interessante também, na expectativa de que o mercado venha algum dia dar resposta adequada a tudo isso. E aí eu acho que é uma situação mais em voga do liberalismo, né, do neoliberalismo, na verdade, entendendo que o Estado, e aí é uma vertente de interpretação do liberalismo, olhando para contexto como a década de 80 e a década de 90, né, que vai partir da premissa que o Estado deve diminuir a sua incidência e o mercado deve tomar conta de aspectos para gerar novas condições econômicas e movimentar cada vez mais essa economia. Essa seria uma diferença dessas duas vertentes. Mas quando eu fui ler o enunciado, pelo menos aquilo que eu chamo do comando, não foi por esse lado, quer ver? Neste contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Aí o pedido aqui, pessoas, era para que vocês conhecessem sim alguns aspectos da história da década de 90, porque ele fala assim, ó, tudo bem, isso daí que está sendo criticado, beleza, mas quais outras medidas coincidiram que o governo priorizou, evidentemente, dentro desse contexto? E quais foram? Vamos lá, olha lá. Expansão dos investimentos das empresas públicas nos bancos estatais, democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares, enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial, reformulação do acesso ao ensino superior e do financiamento científico nacional, e reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Necessitava, sim, conhecer alguns aspectos. Eu falava até com uma aluna minha dias antes da prova sobre o que estudar na década de 90 e eu falava, presta atenção nas questões econômicas. Então, o que aconteceu nesse contexto, meus caros, foram reformas de cunho macroeconômico, e quando eu falo reformas de cunho macroeconômico, né, macroeconomia, dá para a gente olhar para o PIB, dá para a gente olhar para a nossa balança comercial, né, o nosso déficit orçamentário, a nossa questão fiscal, tudo isso envolve as questões macro, né? Agora, na minha visão, principalmente o segundo ponto, dos mecanismos de controle inflacionário, não percamos de vista os vários planos adotados no final da década de 80 e na década de 90, mas principalmente o plano real, que foi cirúrgico ali na inflação,
descendo a linha inflacionária de cerca de 2.300% ao mês a patamares irrisórios em meados de 1994. Quer dizer, foi uma questão que eu considerei interessante para nós refletirmos muito sobre aspectos econômicos não tão longevos assim na nossa história, mas na década de 90, mas que reverberam em situações atuais. Agora, mesmo fazendo com que vocês pensassem e cobrassem mais condições conteudistas, dá para a gente retirar questões mais teóricas do enunciado como esse, como eu acabei de abordar, no sentido de keynesianismo, neoliberalismo, Estado do bem-estar social, social-democracia e assim por diante. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa correção, né? Eu gravei outras aqui para vocês, vou deixar aqui no nosso canal de História Geral, então acompanhe aqui. Volto a falar, deixa um curtir aqui nesse vídeo, porque só ajuda a galera da Asclos aqui a potencializar os conteúdos. Abraço, galera! Até mais! Tchau, tchau!